Glória a Deus. Meus amados, recebam todos a paz do Senhor. Crianças até 4 anos estão liberadas para a salinha. As demais ficarão conosco aqui no templo. Vamos à palavra, amados. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, para a nossa reflexão. Mais uma vez eu peço a gentileza de você se colocar de pé. Vamos fazer a leitura oficial da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 2. Os meninos da mídia, a tela aqui no altar vai funcionar. Me avisem aqui, por favor. Quem achou, digam amém. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Marcos, capítulo 2, verso 1. E soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E você diz: glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O meu coração, a minha mente está cativa à voz do Senhor, e sairei transformado pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Tome seu assento. Muito obrigado. Vamos à palavra. Meus amados, que alegria estarmos juntos. Primeira Santa Ceia do ano,
junto com o culto administrativo. Quero saudá-los com muitas boas-vindas a todos que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão viajando de férias, mas vão assistir esse culto. Que Deus nos dê um ano extraordinário. E para além disso, que nós façamos deste ano um ano extraordinário. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho nós vamos recebê-lo com o nosso abraço. É muito bom estar com os amados, é muito bom estar com a igreja do Senhor. Mais um ano, juntos para trabalharmos em prol do reino de Deus, com muito afinco, com muita alegria, com muita satisfação e o privilégio de poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo. Nós acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode ser que essa ceia ela não termine aqui. E independente do resultado desse culto, o nosso coração certamente está regozijado em Deus, porque nós sabemos para onde nós estamos indo e nós sabemos perfeitamente em quem nós temos crido. Amém, amados? Eu quero refletir com vocês sobre o tema Jesus precisa estar na casa. Jesus, ele precisa estar na casa. O contexto nada mais é do que o ministério extraordinário daquele que é a razão da nossa existência. É o ministério de Jesus cumprindo tudo aquilo que foi dito acerca dele. Ele veio para isto, para levar boas novas, para levar liberdade aos cativos, para trazer liberdade aos presos, refrigério aos oprimidos. Jesus, ele cumpriu o seu ministério na íntegra com muita excelência. E obviamente que cada milagre, cada fato, cada momento do ministério de Jesus fala muito com a gente, traz lições extraordinárias. Obviamente que esse aqui, para mim, é um dos milagres e uma das situações que é rica de detalhes. E esse tema me salta aos olhos porque Jesus, ele está numa casa, ele está dentro de uma casa, pregando, ensinando a palavra. E quando eu estava pensando em casa, eu lembrei sobre a variação coloquial do que significa casa para nós. Obviamente que, dentre muitas, eu quero destacar aqui 3 casas, de forma preliminar da nossa reflexão. Primeiro, eu preciso ter a consciência que a minha casa, enquanto templo, corpo, lugar de habitação de Deus, precisa ser muito bem cuidada, muito bem tratada. Essa casa, que é este templo, aonde Deus habita através do seu Espírito, precisa estar receptiva, adornada, para que Ele faça aquilo que Ele bem quer fazer. E isto requer de nós alguns cuidados. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz que nós precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito santos a Deus, consagrados ao Senhor. Portanto, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar dessa estrutura física, eu preciso muitas vezes estar dentro de uma terapia. Terapia não é para gente doida, não, pelo contrário, terapia é para gente de boa de cabeça, para que você depois não endoideça. Então, você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa cuidar da sua mentalidade, e mentalidade aqui é alma. Cuidar das suas emoções, de forma que eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso estar exercitando o meu corpo, porque é ele que carrega a minha alma
a minha alma precisa também estar sendo bem nutrida. Ela precisa de cuidados. Eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso cuidar dessa área essencial da vida que traz a ligação consciente a Deus. Está no culto, está lendo a palavra, está orando, jejuando, consagrando. Viver uma vida mais frequente, valorizando o sagrado. Que esse ano de 2026 você cuide melhor do seu corpo, que você cuide melhor da sua alma, e que você cuide melhor do seu espírito. E se eu inverter esses pilares, ficaria bem melhor. Priorize o espírito, valorize a alma e conserve o seu corpo. Vai dar tudo certo. Mas se atente para essa casa, não desvalorize ela não faça isso. Mas também falo-lhe sobre a casa aonde nós habitamos enquanto família. Sim, cuide da sua casa, meu irmão, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, minha irmã, cuide dos seus filhos. Esse negócio de casa, reduto da família, é tão sério, que Jesus falou que se nós não cuidarmos da nossa casa, nós não somos dignos de cuidar das coisas dele. O nosso primeiro lugar de fidelidade e de cuidados, de honra, são os nossos. É ali que de fato nós somos quem somos. É ali que não há nenhum tipo de possibilidade de nós nublarmos, enganarmos, de nós darmos um jeitinho de mostrar que não somos. Não tem jeito. Para que nós possamos ser apresentados a Deus e aos outros, eu preciso ser aprovado primeiro dentro de casa. Eu preciso ser o melhor marido esse ano. Eu preciso ser o melhor esposo. Eu preciso ser o melhor pai. Ter tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha esposa. Você com seu esposo, com seus filhos, a sua casa precisa ser um pedacinho do céu. As pessoas precisam chegar na sua casa e quando botar o pé dentro dela, sentir a presença de Jesus lá. Glória a Deus. Sim, nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso lar. Mas nós também precisamos nos importar com a casa, templo onde os santos se reúnem. Nós precisamos cuidar da nossa vida e no envolvimento com esta casa. Esta casa que é feita por mãos de homens, mas que recepciona e abriga os santos, os filhos e as filhas de Deus. Esta que é o quartel-general do povo de Deus. Aqui é onde nós nos envolvemos, aprendemos, crescemos. Aqui que há conflitos, divergências. Aqui que nós conhecemos o outro e conhecemos a nós mesmos. É aqui que nós avançamos, onde o dom é despertado, onde nós somos ministrados e ministramos, que somos ajudados e ajudamos. Aqui que é o lugar onde nós nos reunimos. E normalmente, sim, normalmente, todas as vezes que nós nos reunimos, Deus ele tem prazer em se manifestar. Aqui é esta casa. É o lugar onde Deus ele tem prazer em estar conosco. O Senhor ele se manifesta na nossa casa enquanto templo. O Senhor se manifesta dentro da nossa casa, do nosso lar. E o Senhor se manifesta aqui. Esses ambientes que eles tragam, eles são importantíssimos. E eu, olhando para esse texto, isso me saltou aos olhos como uma advertência primária para o nosso ano. Se nós tivermos a consciência de cuidar da casa nessas 3 dimensões, pode ter certeza que tudo o que você empreender, Deus vai glorificar o nome dele. Observando especificamente o texto, nós encontramos uma situação onde Jesus está agradavelmente ensinando, pregando dentro de uma casa, e uma situação um tanto quanto diferente acontece. No texto onde nós lemos, aparece aqui algumas pessoas
que traziam um paralítico. E obviamente que a expectativa deles, a princípio, foi um tanto quanto interrompida, porque ainda que Jesus estava no seu ministério e muitos o conheciam, lugar aonde Jesus está pregando, as multidões gradativamente iam aumentando. Só que nesse lugar aqui não havia mais espaço para eles terem acesso. A casa estava cheia. Eles estavam carregando um paralítico em cima do seu leito, da sua maca, da sua cama. Como o texto diz que ele era paralítico, logo ele dependia da cama. E também dependia de que alguém ou mais pessoas o ajudasse a se locomover. Ao chegar naquele lugar e saber que a solução, a possível solução do seu problema está a um passo da sua vista, mas que há obstáculos, nós aprendemos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, é importante entendermos que a palavra de Deus, ela por si só, ela tem a capacidade de atrair como ninguém pode atrair. Eu lhes digo que a palavra de Deus, ela é suficiente. Eu não preciso inovar, eu não preciso dar um jeitinho, eu não preciso colocar alguns tipos de gourmetização na palavra. Eu não preciso fazer isso. A palavra, ela é poderosa por si mesma. Ela atrai, ela constrói, ela destrói, ela move, ela remove. A palavra de Deus, ela tem poder de fazer aquilo que nós não podemos fazer. E eu preciso lembrá-los mais uma vez acerca desta verdade. Confie no poder da palavra. Confie naquilo que está escrito. Josué capítulo 1, verso 8. Deus, ele vai falar para Josué dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro. E não somente falar, mas de meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Ou seja, eu falo, eu medito e eu vivo tudo aquilo que nela está escrito. Por quê? Porque só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ouvir pessoas sábias, muito bom. Ouvir pessoas experientes, muito bom. Ouvir pessoas vividas, maravilhoso, em qualquer que seja a área. Pode ouvir, pode filtrar, mas jamais deixe de negociar, se alimentar da palavra de Deus. Ela tem o norte para a nossa vida. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, para a repreensão, para a correção e para a instrução de justiça. Melhor dizendo, Timóteo capítulo 3, verso 16, ela diz isso: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo está escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, mostrando para ele sobre a ferramenta principal da vida dele. Não é do ministério dele. A ferramenta principal da vida dele é a palavra. E ela não é uma parte boa. Ela não é 70% útil. O texto está dizendo: toda palavra de Deus é inspirada e apta para. Quando eu olho para as escrituras e percebo o valor que a palavra tem, a dinâmica da atuação dela, eu preciso tapar os meus ouvidos muitas vezes para muita gente e me redobrar em confiar e depurar e meditar na palavra de Deus. Ela não é seu amuleto, ela não é somente o seu cafezinho da manhã,
ela não é somente aquele aperitivo que te traz a consciência tranquila que você a visitou. É ela que quebra os laços da morte. É ela que te traz a cura que você tanto precisa. Tem solução que você precisará este ano, que você vai encontrar na palavra. Tem chaves, tem norte, tem soluções criativas. Tem coisas que Deus vai fazer, tem nós que Deus vai desatar, tem coisas que Deus vai construir em você, por você e através de você, quando você parar de dar ouvidos às coisas da terra e começar a dar ouvido às coisas do céu. E quando você começar a dar ouvido às coisas do céu, você vai perceber que o céu se manifesta através da palavra. Eu gostaria de ver anjos, eu gostaria de ver arcanjos, eu gostaria que as pessoas falassem o meu nome assim, diz o Senhor. Não precisa, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Sim, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela atrai. Eles chegam naquele lugar, e aquele lugar está cheio de gente, porque a palavra de Deus estava sendo pregada. Não era um show, não era meramente homem, não era algo muito bem organizado, planejado, bem estruturado, bem feitado. Não, porque tinha muita gente lá, porque as pessoas iam, porque as pessoas anelavam, porque as pessoas sentiam necessidades, porque a palavra era pura, sem mistura, sem nenhum tipo de apetrecho. Ei, pregadores, ei, pregadoras, ei, homens e mulheres de Deus, abre a tua boca que Deus vai encher de palavra de Deus. Mas eu tenho medo, pastor, de falar. Fala das experiências que Deus te deu com base na palavra. Não use sua experiência para ser verdade na vida de ninguém, mas se a sua experiência tiver base na palavra, pode pregar, que é você pregando Jesus salvando, é você pregando Jesus curando. Levante a mão, porque eu sinto de Deus para liberar isso aqui. Tem muitas coisas que não aconteceu na sua vida, porque aquilo que você tem, você não está entregando, aquilo que você tem, você não está falando, aquilo que vocês têm, você não está distribuindo. Ei, começa a entregar aquilo que Deus colocou no seu coração. Faz isso no trabalho, faz isso nos corredores da escola, faz isso na vizinhança. Usa a rede social como uma plataforma de evangelismo. Você vai fazer na vida dos outros, Jesus vai fazer na sua vida. Vai andando, vai pregando, vai levando o evangelho. Jesus está nos levantando este ano como o ano da proclamação. Deus não vai trazer pregador de fora, evangelista de fora, nome, renome, gente famosa. Deus vai usar você, Deus vai usar você. Pregue a palavra de Deus. A palavra por si só tem capacidade produtiva de atrair. Sim, ela atrai. Ela atrai. 2. Na construção da nossa aproximação, agora entendendo o fato de um raciocínio aonde nós estamos indo, aonde Jesus se manifesta, óbvio que eu vou precisar de ajuda. Óbvio que eu vou precisar de ajuda. Nós jamais conseguiremos chegar longe sozinhos. Eu não cheguei aqui sozinho, e não chegarei aonde Deus me levará sozinho. Então eu não tenho a pretensão de construir absolutamente nada sozinho. Eu tenho a pretensão de escolher bem quem anda comigo. Eu preciso de pessoas. Eu preciso tomar cuidado quem senta, quem está ao meu redor e ao meu derredor. Aquele homem tinha 4 pessoas que se importavam com ele. A minha pergunta para você é: quantas pessoas se importam com você? Será que se der uma dor de barriga agora, você encontra 4 pessoas que largam tudo agora e vêm te ajudar? Será que você tem 4? 3, 2, 1. Eu preciso compreender que eu não posso chegar longe sem amigos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e as más conversações são oriundas de um coração corrompido. Tem muita gente boa sentado em mesas ruins, ouvindo o que não presta. Não são seus amigos.
Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Já falei isso algumas vezes, vou voltar a repetir. Faz uma revisão na sua lista de zap. Faz uma revisão de quem você segue nas redes sociais. Faz uma revisão de quem está à sua volta. Tem gente que só está lá para minar a sua fé. Tem gente lá que só está lá para minar a sua força. Tem gente que está lá só para saber como é que está a sua vida e de repente está torcendo contra. E para você acha que isso é normal. Porém, a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo. Porque no momento da angústia você vai ver que esse amigo que você amou, ele verdadeiramente é seu irmão. Sabe aquele crente, aquela pessoa que às vezes nem é crente, mas tem obra de crente, que já provou no tempo que é seu amigo, que não tem a sua fé ainda, mas você vai ganhar ele e vai ganhar ela para Jesus. Eu estou profetizando. Mas sabe aquele amigo que você tem, que já foi provado no tempo, já foi provado pelas provas, pelas adversidades. Essa pessoa, trate ela muito bem, cuide muito bem dela. Não desperdice esse tipo de gente. Não faça isso. Esse tipo de gente aqui, Provérbios 27:17 diz que como o ferro que afia o ferro, assim é aquele que afia o rosto do seu irmão. Ou seja, esse tipo de gente afia a gente. Ferro afiando ferro é ferro melhorando ferro. Amigo que amigo nos confronta para nos melhorar. Inimigo vem com um suposto confronto para querer nos desmoronar. Aquelas críticas, aquelas palavras ferinas, joga para longe. Jogue para longe. Aquele homem tinha 4 pessoas. Eu preciso de pessoas que me coloquem para cima. Aqueles 4 olhou para frente, viu o desafio, olhou para o telhado, falou: é para cima. Procure pessoas que te coloquem para cima. Chega de pessoas que te colocam para baixo, com palavras para baixo, com palavras somente de derrota, de desânimo. Coloca essas pessoas de lado. Deus vai levantar pessoas que vai te colocar para cima. Vai abrir caminhos para você. Mas sabe por quê vai abrir caminhos para você? Porque você também abre caminhos para ela. Pastor, como é que eu consigo ter um bom amigo? Seja um bom amigo. Pastor, como é que eu consigo ter pessoas que vão abrir portas para mim? Abra portas para elas primeiro. Como é que eu posso ter pessoas que vão me ajudar? Ajude elas primeiro. Nunca espere nada de ninguém, mas seja alguém de importância para alguém. Deus promove pessoas que nos colocam para cima, pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que sem elas nós não chegaríamos onde nós chegamos. E eu te digo aqui, sem medo de errar, você pode perceber que o que você tem de bom hoje pode ser muito ou pouco aos seus olhos. Você precisou de alguém para estar onde você está. Deus levantou alguém para fazer você chegar onde você está, para fazer você conseguir o que você conseguiu. Então levante a mão para agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca na sua vida. Para de reclamar pelas pessoas ruins. Tome uma atitude. Segregue aquelas que não trazem, aquelas que não promovem coisas boas ao nosso respeito. Sim, eu preciso ter amigos que me levam para próximo de Deus. 3, a multidão que estava ali na frente, elas eram uma multidão de necessitados, irmãos. Redobre a sua atenção aqui, por favor. Aquela multidão era de necessitados. Aquela multidão que estava ali não eram opositores. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe: eles chegaram, mas tinha um monte de oposição, um monte de gente estava bloqueando a entrada deles. Pelo amor de Deus, irmãos, estava todo mundo ali querendo a mesma coisa. Eles queriam alguma coisa de Jesus. Então não posso dizer que aquela multidão estava se opondo àqueles 4 homens, aqueles 5 homens de receber algo de Deus. Não, eles estavam ali porque eles também eram necessitados. Sim, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Cuidado com a leitura que você faz de quem está na sua frente. Cuidado para você não estar dizendo que é do diabo, coisas que não tem nada a ver com o diabo. Cuidado com a interpretação que você dá dos fatos. Cuidado com a leitura equivocada que você dá das situações. Tem gente que tem a capacidade de ler a intenção do coração dos outros. Tá vendo?
Mas ela fez isso por causa disso. Eu falei assim, irmão, como é que você sabe que ela fez isso por causa disso? Ela te falou? Não, mas eu percebi. Deus desceu agora. E aí? Como é que você pode fazer leituras interpretativas equivocadas, e muitas delas fazem com que você perca a bênção? Cheguei lá, está todo mundo na frente, vou reclamar, Deus, eu vim aqui, mas estava com muita gente, bloqueando a entrada, não dava para fazer nada. Eles não fizeram isso, irmão. Você não vai ver reclamação, você não vai ver murmuração, não vai ver nada no texto. Cuidado para você não perder tempo culpando pessoas. E quando você perde tempo dando desculpa e culpando os outros, você deixa de ligar a antena, conectar com o céu e pedir a Ele solução. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo enfrenta. Então pare de ficar preso no problema e passe a procurar solução. Para de ficar murmurando, reclamando. Às vezes as pessoas parecem que somente ela tem problema, somente ela encontra enfermidade, somente ela tem adversidade. Irmão, todo mundo tem. Para de ficar se isolando como se fosse o último biscoito do pacote, achando que só você sofre. Todo mundo sofre. Pastor, mas o meu sofrimento é maior. É porque a sua capacidade de suportar é maior. Eles não ficaram procurando questões. No meio da multidão, eles procuraram a solução. E outra coisa que eu percebo aqui nesse momento é que agora eu vou inverter o papel, tá bom? Eu estou na multidão agora. Eu não sou mais os 4 amigos, ok? Eu sou agora a multidão. Estou vendo 4 homens carregando um paralítico. Eu posso ter um monte de dificuldade, mas de repente a dificuldade do meu irmão é maior que a minha. Então eu não penso só em mim. De repente você tem uma necessidade, mas se o seu irmão tiver uma necessidade maior que a sua, ceda seu espaço para ele. Você tem coragem? Você tem coragem de, quando vir um paralítico encontrar, você falar assim, rapaz, eu tenho um pepino aqui para resolver, mas acho que desse camarada é maior que o meu, passe aqui na frente. Será que ali não tinha ninguém para falar assim, vamos abrir alas aqui, vamos abrir aqui um corredor, está vindo alguém aqui, será? Não apareceu ninguém para fazer isso, porque isso é característica do ser humano. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente fica sempre pensando em nós, em nós, em nós, em nós, em mim, em mim, em mim, em mim. 4. Para quem tem visão, a adversidade estimula a criatividade. Eu aprendi esse contexto. E às vezes isso acontece comigo. Eu não sou um ser humano criativo, mas nos momentos de pressão, a minha criatividade aguça. Não gostaria que fosse assim, mas eu aprendi a viver assim, porque a minha vida toda foi vivendo sob pressão. E quando eu olho esse pessoal aqui, eu penso assim também. Eles olharam a adversidade e foram procurar logo algo criativo. Olhou para cima, viu um telhado, falou, opa, não vai por baixo? Vai por cima. Talvez de repente alguém apareceu ali, Renatinho, e falou assim, mas vai cair, mas é muito alto, vai ter que quebrar, vai ter que desmontar. Porque toda vez que aparece um criativo, sempre vai aparecer também aqueles que querem estimular os criativos. Sempre quando alguém quer dar uma ideia positiva, alguém vai dizer, mas será que vai dar certo? Mas pode acontecer tal coisa. Sempre aparece esse para querer desmotivar, para querer botar para baixo, para dizer, isso aí é muito arriscado, isso aí eu não sei não. Mas não vai, não deixa que ninguém vai. Não dá ideia, mas também não deixa que as ideias de ninguém flua. É impressionante. Mas só que esses camaradas aqui, eles viram uma possibilidade no meio da adversidade. Sim, vai aparecer problema, e quando aparecer você vai ouvir a minha voz no seu espírito, através de Deus me usando para te lembrar. Deus vai me dar criatividade para superar a minha adversidade. Deus vai me dar soluções, Deus vai me dar opções, Deus vai levantar pessoas. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que não dependem das coisas da terra. Deus vai abrir seus olhos e você vai ver além do alcance. Está todo mundo vendo crise, você está vendo solução. Enquanto todo mundo está chorando desesperado, você vai estar consagrando, e Deus vai abrir a porta onde ninguém vê parede. Onde as pessoas estão vendo parede, você vai ver Deus se movendo. Por quê? Você não vai estar parado diante da multidão chorosa, diante dos problemas da vida, mas Deus vai abrir um caminho aonde ninguém imagina. Recebe isso aqui
A fé sem ação é morta e gera ilusão e acúmulo de frustração. Para quem tem visão, dificuldades escondem grandes oportunidades. A descoberta do telhado foi uma iniciativa de solução. E aqui eu aprendo um negócio, James, engraçado. Para você subir no telhado, Ailton, e destruir, aqui não é telhado qualquer, é o telhado do Antigo Oriente, é de madeira com palha, e você deveria destruir para depois construir. E para você descer uma maca, o buraco foi muito grande na casa. E quero lembrá-los que as casas do Oriente Antigo eram pequenas. Então o buraco foi muito grande. Então aquela solução, ela gerou danos, perdas. Tá bom, pastor, o que é que você aprende? Eu aprendo. Porque tem muita coisa que, para a gente ganhar, primeiro, a gente vai precisar perder. Tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, mas antes Ele vai ter que fazer umas coisas assim, sabe? Tirar do lugar, desestruturar, arrumar. Vai doer, sabe? Vai doer. Você lembra do Vale de Ossos Secos? Quando Deus usou o profeta que trouxe vida, mas foi osso juntando a cada osso, sabe? Osso com osso, sabe? A dor que deve ser osso com osso, juntando o corpo, estalo, quebra, volta. Tem muito quebra-quebra que vai ter que acontecer na sua vida, porque tem construções que Deus tem que fazer, mas vai ter que remover muita coisa errada que foi construído de forma torta. Tem muita coisa que foram construída na sua estrutura emocional, espiritual, que foi torto. Deformações foram feitas na sua infância, na sua adolescência. Aí você chegou na fé todo torto. Aí o carpinteiro de Nazaré está falando hoje para alguém aqui: fica tranquilo, vai doer no início, vai parecer que está doendo, está perdendo, mas fique em paz, que na onde eu coloco a mão eu trago solução. Aparentemente vai doer, vai perder, mas fique em paz, porque aonde o Espírito de Deus se move, vai haver vida, vai haver graça, vai haver testificação. Você vai ver as coisas às vezes indo embora, você vai ver as pessoas ainda que para você eram importantes indo embora. De repente um emprego, é um lugar, é algo imóvel, é um objeto que você conquistou, mas conquistou da forma errada, construiu da forma errada, estruturou da forma, vai embora. E Deus está falando: deixa aí, vai perder agora, mas você vai ganhar depois. Levanta a mão, porque eu vou entregar isso aqui, porque tem gente que precisa receber. Quando você coloca a mão naquilo que Deus está querendo colocar, nada acontece. Quando você coloca a sua força para fazer aquilo que Deus tem que fazer, nada acontece. O Espírito de Deus está falando aqui no altar, está falando no tempo: deixa Deus colocar a mão dele, deixa o cirurgião colocar na mão dele, deixa o arquiteto do universo colocar a mão dele. Assim diz o Senhor: as mesmas mãos que criou céus e terra, é as mesmas mãos que vai entrar na sua vida para colocar tudo no lugar. Vai colocar tudo no, vou falar de novo, vai colocar tudo no lugar. E se Ele colocar, sai da frente, Satanás. Você vai viver o melhor tempo, a melhor história. Reage, crente, reage, porque Deus vai mover para te dar vitória. Termino. Tem perdas que trazem ganhos. E o final aqui da história é que eles colocam por cima, descem o paralítico vem para frente, Jesus olha para ele e dá a ele aquilo que ele não esperava. Jesus deu a ele aquilo que ele não esperava, porque ele não foi buscar salvação, ele foi buscar cura. A gente já aprende aqui, né? Deus sempre vai nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Perdoado lhes são os seus pecados. Os fariseus olharam e falavam: como assim perdoaram os seus pecados? Que loucura é essa? Quem tem poder para perdoar pecados senão Deus? Jesus olhou o coração, sondou o coração na sua onisciência e questionou eles: por que vocês estão reclamando, arrazoando no coração, questionando sobre o poder de perdoar pecados? Então, o que é mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Então, para que todos vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta.
toma a tua cama e anda. O texto diz que ele levantou, pegou a cama e andou. Detalhe do texto: para que bexiga Jesus mandou pegar a cama e levar, irmão? Eu lá quero saber de cama, eu quero saber é de andar. Seria muito mais poderoso ele dizer assim, ó: pega essa cama, joga fora e anda. Larga essa cama aí de lado, que ela só lembra coisa ruim, só traz falsas e ruins memórias, e anda. Ele poderia falar isso, mas não. Ele falou: pega a cama, levante, pega a cama e ande. Óbvio que aqui uma mente de um pregador pensa um monte de loucura, mas eu quero pensar com vocês aqui algo que é lógico do texto. E eu aprendo um negócio importante aqui, pastor Eliel. Existe um antes e um depois do homem no encontro com Jesus. Existe um homem que chegou paralítico numa cama, e depois sai um homem andando com a cama na mão. É um antes e depois. É um antes e depois. Só que Jesus nos ensina algo bem importante aqui. Encontrar-se com Jesus não faz com que nós apaguemos da memória os nossos fracassos. Se encontrar com Jesus não nos gera amnésia. Como assim, pastor? Eu explico. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Ele não apaga o nosso passado, como a gente gosta de falar. O passado fica lá, intacto. Viver com Jesus não gera amnésia. Não gera, eu me lembro. Viver com Jesus não apaga os meus traumas. Eu lembro dos meus traumas. Viver com Jesus não apaga a minha história, eu me lembro dela. Viver com Jesus não apaga as minhas dores, não, eu lembro delas. Viver com Jesus vai me fazer lembrar e carregar a maca. Por quê, pastor? Então qual é a diferença? A diferença é uma só. Qual é, pastor? Antes a maca carregava ele, só que depois que ele encontra Jesus, é ele que carrega a maca. Quando você se encontrou com Jesus, era a dor que te carregava. Quando você se encontrou com Jesus, era a sua história que te prendia. Quando você se encontrou com Jesus, eram seus traumas que lhe aprisionavam. Mas depois de Jesus, não tem trauma, não tem dor, não tem nada que te trava. Agora é você que é maior do que a sua dor, é você que é maior do que a sua trauma, é você que é maior do que tudo aquilo que te aprisionava. Aquele homem chegou naquele lugar com a maca carregando ele, mas quando saiu, foi ele carregando a maca, e Jesus dizendo: aquilo que te dominava não te domina mais, aquilo que te aprisionava não te aprisiona mais. Eu vou lembrar, mas vou lembrar sem dor. Eu vou lembrar, mas não vai me aprisionar. Eu vou lembrar, e o que vai mudar? Eu vou ter um testemunho para contar. O diabo fez, o diabo tentou, o diabo até me aprisionou, mas quando eu aceitei a Jesus, agora virou testemunho de louvor. Ele cura, ele liberta, ele levanta, ele faz. Não fez somente no passado, não fez somente nos escritos, mas fez da minha vida, fez da sua vida. Todo mundo aqui tem uma maca, todo mundo aqui tem uma história, todo mundo aqui tem uma dor, mas o que aqui mudou é que ela não mais te domina, ela não mais te aprisiona, ela não mais te aborrece. Agora você olha para ela e diz: eu me encontrei com Jesus, e ela agora está ali, ó, quietinha, para testemunhar que Jesus é poderoso para fazer e operar milagres. Tudo isso porque Jesus precisa estar na casa. E se Ele estiver na sua casa, fique em paz. Você vai viver milagres em cima de milagres. Fica de pé comigo, por favor. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao teu nome para sempre. Que teu Espírito tenha liberdade para atuar dentro da nossa casa, Senhor.
Que teu Espírito tenha liberdade para atuar dentro da minha casa, Jesus. Que teu Espírito tenha liberdade para trabalhar no coração deste homem, desta mulher que está aqui essa noite. Que nós possamos nos conscientizar, meu Senhor, que não vamos abrir mão da tua presença dentro da nossa casa, dentro da nossa estrutura corpórea, dentro da nossa família, dentro deste lugar, desta igreja. Jesus, eu estou pregando para uma igreja poderosa nesse tempo. Eu estou pregando para famílias poderosas desse tempo. Eu não sei como você entrou aqui, meu irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui, minha irmã. Eu sei que tem pessoas aqui que estão esperançosas para viver um ano de 2026. Mas eu sei que tem pessoas que ainda permanecem aflitas, ainda permanecem com interrogações, ainda estão vivendo confusões. Mas o Espírito de Deus te convida a lembrar: Jesus está na sua casa. Aleluia, Jesus está na sua casa. Levante a sua mão direita aos céus. Fale para a pessoa da direita e da esquerda e diga para ela: o segredo é Jesus estar na casa. O segredo é Jesus estar na casa. O segredo é Jesus dominar a casa. Mas não deixa ele somente na sala, não. Deixa ele entrar no quarto, deixa ele entrar no corredor, deixa ele entrar na cozinha, deixa ele entrar na varanda. Ei, convida Jesus para fazer parte de tudo. Convida Jesus para tomar conta dos seus negócios. Convida Jesus esta noite. Ele quer fazer parte de tudo na sua vida. Pai, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor é bom e tem levantado um povo forte e muito numeroso. Nós estamos aqui com corações abertos porque cremos no poder da Tua palavra, Senhor. E que ela seja rema na nossa vida, que ela seja cirúrgica na nossa história. Que nós possamos, ó Pai, tomar a ceia com consciência de quem nós somos e daquilo que representamos e daquilo que o Senhor é em nós. Guarda o nosso coração, guarda a nossa alma. Meu Deus, nos ajuda agora a nos banquetear da mesa que tem o Teu corpo, que tem o Teu sangue. Pai, estamos aqui com os corações abertos. Estamos aqui com os corações alegres para viver tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, nos prepara, em nome de Jesus. Você diz amém, você diz glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos e honrar e adorar e bendizer a Jesus, o Senhor na nossa vida. Aleluia! Aplauda mais forte. Misture com glória, misture com aleluia. Aleluia! Pode dizer glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo, Ele sabe.